Amém? Amém, crianças? Vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus. E você que está aí, ore agora nesse momento comigo. Pai, nós te agradecemos pela vida dessas crianças, te louvamos por cada uma delas. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha guardá-las, Pai, diante do Senhor, que venham te conhecer cada dia mais. Livra, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, de toda pessoa má, Senhor, também. Que eles sejam guardados pelo Senhor, que cresçam no conhecimento do Senhor, em sabedoria, em graça, no poder do Espírito Santo a cada dia. Abençoa esse culto infantil do qual vão fazer parte agora, que venham aprender mais de Ti. Abençoa os professores e que seja um tempo cheio da Tua presença, cheio do poder do Espírito Santo sobre eles. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias, que bênção as nossas crianças, e temos que aprender sempre com elas, porque Jesus disse, venham a mim as criancinhas e não as impeçam. Os discípulos estavam impedindo as crianças que ficavam fissuradas em Jesus, cada milagre, cada ensino de Jesus, as crianças ficavam impressionadas e queriam ir a Jesus, e Jesus abençoava todas as crianças. Mas os discípulos falaram, não, sai fora, criançada. E aí Jesus ficou bravo e falou, não, o que vocês estão fazendo? Deixe as crianças virem a mim, porque quem não se fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus. E pegou as crianças no colo, abençoou e curou. Vários milagres na Bíblia são sobre crianças. E então nós entendemos como são importantes as crianças e temos que aprender a inocência, a fé pura desses corações. E nessa noite nós queremos falar algo muito importante sobre a comunhão, aquilo que nos faz fortes, aquilo que nos ajuda a vencer as batalhas, aquilo que nos fortalece espiritualmente, que é exatamente a comunhão. E nós vivemos um tempo, e desde o início do cristianismo, o diabo tem atacado a comunhão, e nós estamos vivendo um tempo nessa pandemia que diminui a comunhão, que tenta nos dispersar e nos enfraquecer, e essa é uma estratégia satânica, nós sabemos, mas que é muito eficaz, e por isso nós precisamos valorizar a comunhão, e nesse sentido, nós acabamos de orar pelos nossos missionários que estão lá num país em que exatamente, novamente, a mesma estratégia tem sido feita agora pelo governo, proibindo todas as outras religiões de se manifestarem lá, a não ser o budismo, e proibindo, é claro, a presença de missionários, que os nossos missionários estão lá, mas não estão, claro, com o conhecimento dessas autoridades, nem podem. E nós precisamos continuar orando sempre para que a palavra de Deus se espalhe em meio de lugares assim difíceis. E aqui a pandemia tem feito isso, porque muitas pessoas estão presas. Eu agora quero falar como médico a você, que talvez esteja em casa, talvez esteja preocupado. Eu digo para você, o lugar mais seguro que você tem para vir é aqui. Porque você vai no supermercado, você vai na farmácia, lugares essenciais, você vai no banco, você vai em outros lugares, e lá no supermercado tem gente trombando em você, e ali o ambiente está todo contaminado, porque é gente, 24 horas o supermercado fecha, e as prateleiras têm que ser repostas, e é gente andando, e é um formigueiro de dia e de noite, e aquele ambiente lotado de pessoas. A gente vem aqui, entra num lugar que há horas, ou às vezes dias que não tem ninguém, um lugar em que cada um fica só convivendo com a sua própria família, que você convive sem máscara na sua casa, aqui você fica de máscara. Nós temos um excelente distanciamento entre cada grupo que fica aqui. Nós não tiramos a máscara para comer ou fazer qualquer coisa que coloque em risco, então é lógico que esse lugar aqui é extremamente seguro, mas nós temos irmãos, infelizmente, alguns justificadamente, outros apenas pelo pavor, andando na pilha da Rede Globo, e outras que colocam pânico na população,
se justificando, não, eu não vou lá para a igreja porque tenho Covid. Mas vai na farmácia, vai no supermercado, em lugares que realmente o Covid está lá, e há muito mais risco do que estar aqui nesse lugar com todo esse controle e espaço maravilhoso que temos aqui, graças a Deus. Por isso eu encorajo você a refletir nisso e a trazer visitantes, a trazer pessoas. O lugar mais seguro que nós podemos trazer alguém é aqui, risco praticamente zero, porque de máscara, distanciamento, o ambiente todo estéril aqui. Então, nós estamos bem tranquilos e devemos fazer isso. Está chegando o aprisco aí, a galera vem, vamos trazer toda a galera aí para vir ouvir Jesus, envie seus filhos, seus parentes, adolescentes, vamos trazer amigos, vamos encher aqui de pessoas para ouvirem a palavra de Deus. E assim, nós precisamos valorizar a comunhão, porque queremos refletir com você e compartilhar nessa noite que a comunhão entre nós cristãos traz a vida de Deus, flui a vida de Deus em nós e através de nós para os irmãos e para o mundo. Por isso, nós vamos ler aqui em 1 João, capítulo 1, versículos 1 a 4, o apóstolo mais próximo de Jesus, aquele que tinha a mais íntima comunhão com Jesus, até mesmo Pedro, que foi o primeiro principal líder, juntamente com João, que era o mais íntimo, e Tiago, seu irmão. Aliás, João e Tiago eram primos de Jesus, e parentes de Jesus, eram primos, e nós vemos claramente que João estava sempre ali naquela intimidade, era o mais chegado. Quando Jesus falou que um deles ia trair, todo mundo ficou ouriçado ali dos discípulos, mas quem? Eu? Não. E aí, então, Pedro já sabendo disso, Pedro macaco velho, Pedro esperto ali, pega aí, dá o toque para João. João, você que é mais chegado aí no mestre, vai lá, vê lá quem vai trair. E aí João chega, reclina lá no peito de Jesus, não sei como que foi isso lá na cultura, foi cochichando, não sei como foi, mas ele era tão chegado que ele chegou e Jesus respondeu: aquele que eu der o bocado molhado é esse. E isso é só um exemplo. E lá na transfiguração, quando Jesus revelou a sua glória e brilhou mais do que a luz do sol, e eles ficaram embasbacados ali de tanta glória de Deus, Jesus só deixou que fossem com ele para esse monte. João, Pedro e Tiago e todos os outros discípulos ficaram ainda incomodados com João, porque ele falou a Pedro: olha, que João ficaria até ele voltar, falando da revelação que ele daria de João na avançada idade, mas eles ficaram sem saber o que era, achando que João não iria morrer. Mas então João, o que mais viveu de todos os apóstolos, quando ele tinha 90 anos de idade aproximadamente, então Jesus vem e o visita de forma extraordinária e mostra tudo nos céus e mostra todas as coisas que irão acontecer naquela tremenda revelação, o Apocalipse, o livro da revelação que está no final da Bíblia. E ele também escreveu o Evangelho de João, o mais profundo sobre a pessoa de Jesus. E escreveu também mais 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta. E então o apóstolo da comunhão, realmente o apóstolo do amor, é esse homem, João. Então vamos aprender com ele, 1 João, capítulo 1, de 1 a 4. E diz o texto: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e que as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida, que é o próprio Jesus. A vida se manifestou e nós a vimos, Jesus que disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. E aí, depois de dizer isso, ele
glorificou a Deus ressuscitando Lázaro com 4 dias que estava morto. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. A comunhão dos cristãos, a nossa comunhão, traz a vida de Deus em nós e através de nós, para os irmãos e para o mundo. E então nós aprendemos 4 verdades, para que valorizemos em todo o tempo da nossa peregrinação nessa terra, que passa muito rápido, diga-se de passagem. E a primeira verdade acerca da comunhão, é que a comunhão vem dos céus, através do Espírito Santo, e é uma comunhão direta com Deus. Aleluias! Como acabamos de ler os 3 primeiros versículos, em que João enfatiza isso, a vida, a palavra da vida, a vida eterna se revelou, e nós vimos, e nós ouvimos, e nós conversamos, e nós tocamos, nós abraçamos, nós beijamos, porque foi assim o relacionamento com Jesus, a vida que se revelou. Por isso, a comunhão é muito importante. A comunhão verdadeira sempre começa em Deus, porque Ele que toma a iniciativa de nos trazer a vida. Ele traz a luz para nós que estávamos até então nas trevas. Por isso que Jesus Cristo disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida, a luz da vida eterna. Aplauda o Senhor, aleluia, porque Ele te tirou da escuridão, Ele te deu a luz, Ele manifestou a vida eterna, e você foi alcançado por essa luz que era inacessível, por essa luz que ainda é inacessível, porque é infinitamente maior do que nós, mas mesmo dentro dessa, é inacessível na sua plenitude, mas dentro da nossa finitude, da nossa pequenez, nós sendo um ser tão pequeno, minúsculo diante da criação e infinitamente minúsculo diante do Criador de todas as coisas, Ele veio e repartiu de si mesmo, da sua luz divina, da sua luz eterna. Ele veio ao mundo e repartiu essa luz conosco, porque Deus realmente tomou essa iniciativa. E afinal de contas, o que é essa comunhão? Comunhão é muito mais do que imaginamos. Quando falamos aqui de comunhão, que pensamos naquele momento gostoso em que estamos comendo juntos, estamos conversando, estamos orando uns pelos outros, estamos compartilhando a palavra ali na célula, estamos compartilhando as nossas necessidades, ou estamos comendo e vivendo aquela intimidade juntos. Isso é comunhão, mas preste atenção, comunhão vem de uma palavra grega extremamente profunda, chamada koinonia. Quem já ouviu essa palavra koinonia? Muita gente já ouviu, porque é uma palavra muito usada no meio evangélico, que é exatamente a palavra grega para comunhão. Koinonia é o ato de compartilhar, repartir, distribuir para o próximo tudo o que você é, tudo o que você é capaz de fazer, todos os seus dons e talentos e tudo aquilo que você tem. Por isso que é algo profundo, envolve todo o nosso ser, na verdade. Por isso que é essa comunhão
essa intimidade que é restaurada conosco em Cristo. Restaurada porque um dia nós já tivemos esta comunhão. Restaurada porque essa comunhão foi perdida por causa da queda. Queda é uma palavra extra-bíblica, mas o conceito é bíblico. Nós não encontramos essa palavra queda na Bíblia, mas o conceito está claramente lá. Porque antes do pecado, o pecado foi a causa da queda do homem, teologicamente falando. Antes da entrada do pecado, o homem tinha comunhão com Deus, o ser humano tinha comunhão com Deus. Adão, não com tio e ó, mas seria Adam com M, que é ser humano em hebraico, porque Adam, que está na Bíblia, em Gênesis, na língua hebraica, é a palavra para ser humano e não um nome próprio. Por isso, Deus criou o ser humano e ele era único, não havia outro. E ele era humano, e ele o criou à imagem e semelhança de Deus. E estava tendo aquela microcélula celestial, mas no jardim do Éden, com a participação celestial e do ser humano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Adão, e Eva também, que logo foi criada Eva, mas também a imagem de Deus, é claro, porque diz o texto, Gênesis 1, 26, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o verbo está na primeira pessoa do plural. Façamos o ser humano, façamos Adam, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre todos os peixes do mar, as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E o versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, né? Macho e fêmea, o ser humano, criou Deus com a sua imagem, e havia essa intimidade, havia essa comunhão. E eu imagino com um latino, com forte influência latina, aqui pelos portugueses, forte influência indígena, pelos indígenas, forte influência africana, pelos afrodescendentes que construíram a identidade desse país, a principal identidade, além da participação de outros povos, mas esses três grupos, nas suas culturas, marcaram mais profundamente a cultura brasileira. Então eu imagino essa comunhão com Deus passeando lá com Adão, abraçadão com Adão, falando: filho, está vendo todos esses animais aí? Só de aves milhares e de espécies. E aí, olha, tenho a tarefa para você, um trabalhinho aí para você. Dá o nome para todas essas aves aí. E aí ele ouviu lá, né, o bem-te-vi. E aí bem-te-vi, ó, esse aqui é o bem-te-vi. Aí viu lá aquele fazendo muito barulho, ó, papagaio. Viu o outro grandão, falou: esse é o gavião. E a outra que vinha lá do céu em velocidade é uma águia. E assim Adão, seres humanos, e logo Caim matou Abel, e Adão disse que a culpa era de Eva, Eva disse que a culpa era da serpente, e assim foi um desequilíbrio entre ser humano e ser humano. A terceira divisão, a quarta divisão, era tudo fácil, o homem só pegava tudo e degustava, e aí agora do suor do teu rosto comerás o pão. E houve a divisão do ser humano com a natureza, e a própria natureza, a quinta divisão, ficou sofrendo um desequilíbrio entre a natureza, e catástrofes e tantas dificuldades entre a própria natureza, de modo que a Bíblia diz que a natureza está gemendo até agora, em dores de parto, esperando pela manifestação dos filhos de Deus e do seu reino. Então, nós sabemos que a verdadeira comunhão vem dos céus, e Deus tomou a iniciativa para nos trazer de volta a essa comunhão, que se realiza em amor. A verdadeira comunhão vem de Deus, e a segunda verdade é que ela se realiza, ela se cristaliza,
ela se manifesta através do amor, porque Jesus disse: um novo mandamento eu dou a vocês. Amem uns aos outros como eu tenho amado a vocês. João 13, 34 e 35. E nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. De modo que essa comunhão, que é a expressão do amor de Deus, esta comunhão que é um mandamento que Ele nos deixa, ela se manifesta em amor, e quando isso se manifesta, é tão forte que nós somos tocados, amando uns aos outros como Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, nós amamos a Ele, e a nossa comunhão é restabelecida porque Ele nos amou primeiro e enviou Jesus, tomando a iniciativa de se dar por nós. E até mesmo, o versículo 35, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros, vai alcançando esse amor até mesmo aqueles que ainda não conhecem e são atraídos, porque o ser humano foi criado para amar, o ser humano foi criado para ser amado, e a manifestação completa disso só acontece quando se encontra a fonte do puro e verdadeiro amor, que é Cristo, porque Deus é amor, e Ele nos amou e deu o seu Filho, e Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, nos amando do começo ao fim. Por isso, a comunhão também entre nós acaba tocando no coração daqueles que não conhecem a Jesus, e na medida que nós somos cheios do Espírito Santo, esse amor transborda e transborda nessa comunhão, porque nós amamos uns aos outros, porque Ele tem nos amado, e direcionamos esse amor para servir o irmão com aquilo que temos, com aquilo que somos, com os nossos dons e talentos. Estamos com oportunidades de amar o tempo todo. Aqui na igreja você tem oportunidades de expressar esse amor, servindo aos irmãos e servindo ao próximo de todas as maneiras. Nós incentivamos, nós oramos, nós apoiamos, nós encorajamos, nós treinamos, nós damos condições para que você sirva, e estamos precisando de pessoas para servir, para que expressem esse amor aqui dentro, aos irmãos e aos não crentes também, servindo na recepção, servindo na intercessão, servindo no estacionamento, servindo, ensinando as crianças, servindo nas células infantis, servindo, alcançando os adolescentes, servindo, evangelizando, servindo, visitando, servindo na ação social, servindo, dando apoio aos dependentes químicos, servindo, apoiando as famílias, servindo, aconselhando casais, servindo, liderando células, servindo, sendo anfitriões, servindo, apoiando o líder de células a alcançar pessoas, servindo os missionários, vendo as suas necessidades e os apoiando. Temos muitos outros ministérios que queremos começar e atuar, alcançando as escolas, servindo a comunidade, alcançando as pessoas menos favorecidas e visitando as pessoas que estão enfermas nos hospitais. Já fizemos isso muitas vezes, eu ainda faço como médico, mas de fato são infinitas as oportunidades que você tem de expressar esse amor através da comunhão entre nós, servindo também aqueles que são irmãos e aqueles que não são, mas que serão alcançados na manifestação dessa comunhão. E isso é uma tremenda oportunidade para manifestarmos a glória de Deus. E a terceira verdade é que a comunhão, ela só pode permanecer forte, e a nossa vida espiritual está condicionada a isso. A comunhão só pode permanecer forte se perseverarmos na comunhão na igreja local. Nada substitui a comunhão na igreja local. E a estratégia principal de Satanás sempre foi, é e continuará sendo
tentar minar a confiança, a participação, o envolvimento, o comprometimento, a aliança entre nós como corpo de Cristo, unidos através da justa operação de cada parte, todo o corpo vai crescendo fortalecido em amor, mas na medida em que somos enganados por Satanás e enfraquecemos a comunhão, deixando a célula, deixando de congregar-nos, deixando os ministérios, deixando as oportunidades de servir para trás e apenas corremos atrás das coisas do mundo, isso vai nos enfraquecendo espiritualmente, e aqueles que vão ficando para trás, longe do rebanho, longe da comunhão, certamente são presas fáceis para Satanás, enganar, manipular seus raciocínios, induzir a conceitos errados, querendo ser igreja sem igreja, querendo ser cristão sem igreja, e logo estão esfriando na fé e enganados pelo maligno. Por isso que temos talvez um número quase igual ou até maior de membros ativos nas igrejas. Nós talvez tenhamos um número no Brasil igual ou maior ou próximo disso, de desviados da igreja, porque não entenderam esse princípio da comunhão. E a palavra de Deus nos é clara, em Hebreus 10, 24 e 25, veja lá, que a palavra nos encoraja, o Espírito Santo nos encoraja, nos impulsiona a comunhão para o nosso próprio bem, para o bem do corpo, para a glória de Deus, para a nossa saúde espiritual, para a nossa proteção, para o nosso fortalecimento, para o nosso aquecimento espiritual, para a nossa fé se tornar forte e dar frutos. E diz o texto, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. No corpo de Cristo, é claro que isso se manifesta. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns. Não é novidade, ele está escrevendo isso no primeiro século, 2000 anos atrás. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, que é o dia do Senhor, que eles acreditavam que iria acontecer naquela geração. Mas nós percebemos que nós estamos vivendo esses sinais muito mais intensamente, que este fim deve acontecer nessa geração. E a estratégia satânica é a mesma dos lobos. O que uma alcateia faz? A alcateia, que são vários lobos reunidos, então o que eles fazem? Eles ficam atrás do rebanho, à espreita daqueles que vão se desgarrar do rebanho, daqueles que vão ficar longe do pastor, da liderança do rebanho, aqueles que estão longe dos irmãos e que começam a desgarrar e de repente estão solitários, indefesos, e aí vão lá os lobos e atacam aquele animal, aquela ovelha ou qualquer outro animal que ande em rebanho. A estratégia é a mesma, seja com as zebras e os leões, ou os gnus, ou qualquer outro animal que anda em grandes grupos e tem predadores. Os predadores sempre usam a mesma estratégia de atacar aqueles que estão isolados e estão indefesos. Por isso, nós precisamos vigiar. O diabo não está para brincadeiras. Vivemos tempos de maior agressividade das trevas do que nunca, porque em Apocalipse diz que o diabo desce à terra com grande fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E nós vamos cortar o oxigênio de Satanás completamente nessa geração.
porque o oxigênio de Satanás que lhe dá sobrevida são os povos não alcançados ainda, sendo negligenciados pela igreja, porque Jesus Cristo deu uma tarefa principal para a igreja: fazer discípulos de todos os povos. Em Apocalipse 5, 9 e 10, Cristo, o Cordeiro, já comprou com o seu sangue os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. Em Apocalipse 7, versículos 9 e 10, nós vemos, o apóstolo viu a visão de povos, de todos os povos, tribos, línguas e nações, com vestes brancas e palmas nas mãos, adorando a Deus e ao Cordeiro por toda a eternidade. Por isso eles serão alcançados. E eles só podem adorar a Deus se forem alcançados pelo Evangelho, pois não há salvação nem perdão de pecados fora do Evangelho de Cristo, porque só Cristo perdoa os pecados e só o seu sangue pode trazer perdão e purificação. E enquanto esses povos não ouvirem, eles não podem ser alcançados, porque não podem invocar a Deus. Se não ouviram de Deus, não podem ser perdoados por Cristo. Se não invocarem a Cristo, não podem invocar a Cristo, se ninguém lhes falar de Cristo. Por isso Jesus Cristo afirmou categoricamente: e este Evangelho do Reino, em Mateus 24, 14, será pregado em todo o mundo em testemunho a todos os povos, e então virá o fim. Por isso que eu falei que o oxigênio de Satanás, que são esses povos não alcançados, que sem eles serem alcançados, o fim não vem, porque a igreja não está completa. Jesus Cristo não pode buscar uma igreja incompleta. Isso é o oxigênio de Satanás, porque ainda lhe dá sobrevida, mas nós cremos, e está perto de acontecer, de nós alcançarmos todos os povos da terra nesta geração, e o fim virá, e o fim virá, e o fim virá. Os céus estão se abrindo, e Jesus Cristo está voltando, aleluias, aplauda o Senhor, aleluias. Por isso, nós, então, vamos continuar firmes no nosso propósito, entendendo que Deus nos chamou para esta comunhão, para que não deixemos de congregar, para que não deixemos a célula, para que não deixemos de andar juntos uns pelos outros, para que não deixemos de orarmos uns pelos outros, para que não deixemos de servir com os nossos dons e talentos nos ministérios, para que não deixemos de enviar missionários para pregar a palavra a esses povos não alcançados nesta geração. De modo que estamos vivendo esse tempo que o diabo está furioso, e ele está furioso com aqueles que estão cortando o seu oxigênio, e somos nós que estamos fazendo isso, e as igrejas que estão lutando para alcançar os povos não alcançados, são aqueles que estão cortando o oxigênio de Satanás, e que estão apressando a vinda do Senhor, e é isso que agrada a Deus, e é essa comunhão em que estamos, para glorificar o nome de Deus. Porém, não podemos subestimar o inimigo. Tiago 4,7 nos ensina a resposta, mas antes vamos ver o perigo. Em 1 Pedro 5,8, e depois vamos ver Tiago 4,7. 1 Pedro 5,8 é um alerta também, porque você ficar fora do rebanho, você fica fora da proteção, e fica exposto ao ataque de Satanás. Por isso que Pedro adverte a igreja: estejam alertas, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Quem ele pode devorar? Quem sai debaixo da cobertura espiritual, da proteção da igreja, porque juntos somos mais fortes. O Senhor afirmou e não voltará atrás: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias, a igreja é mais forte que o inferno. Glorifique o Senhor, aplauda o Senhor, aleluias.
Nós somos mais fortes, porque somos nós que avançamos e resgatamos as pessoas e os povos, tirando-os das trevas e os colocando no reino de Deus pelo poder do Evangelho de Cristo. E a maior prova que a igreja é mais forte é você, porque um dia você foi arrancado do inferno. Alguém foi lá, rompeu as portas do inferno e te trouxe libertação pregando o Evangelho, e os demônios que dominavam a sua vida, e você estava cego como eu estava cego, dominados pelas trevas, pela escuridão espiritual, e a luz nos alcançou e fomos libertos, porque a igreja foi lá e pregou o Evangelho, e nós fomos salvos, e agora estamos aqui no reino de Deus, como igreja, para fazer a mesma coisa e resgatar outras pessoas e outros povos. Nós já resgatamos muitas pessoas e muitos povos, mas Deus nos chama para resgatarmos muito mais, através do nosso compromisso como igreja e das outras igrejas filhas que estão sendo plantadas e serão plantadas, tanto em Leme, como aqui no ABC, em São Paulo, na Baixada Santista, em outros estados, em outros países, porque Deus nos chama para fazer a diferença escrevendo essa história, mas para isso precisamos continuar em comunhão, juntos, unidos com a nossa liderança, para que o diabo não venha nos pegar no contrapé, no contra-ataque, no dia mau, como diz Efésios 6. Por isso, Tiago 4,7 é sempre a melhor resposta. Obedeça a Deus, enfrente o diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Então, quando você obedece a Deus, enfrenta o diabo, ele foge. Quando você está em comunhão com a igreja, quando você está em comunhão com Deus, quando você está unido, nós oramos e o inimigo bate em retirada, porque o que dois concordam na terra, isso é feito nos céus, porque onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor está ali no meio deles, se eles estão em concordância e debaixo da bênção da sua igreja, eles estão em unidade, nós estamos em unidade, você na sua casa está em unidade, sendo abençoado, porque nós estamos espiritualmente unidos como corpo de Cristo. Por isso, precisamos aproveitar esse tempo para nos fortalecermos na comunhão, para que então tenhamos alegria e felicidade, e o plano de Deus se realize. Aleluias. A quarta verdade é que a comunhão nos fortalece espiritualmente, como já vimos, e nos traz felicidade, realização e alegria. Aleluias. Atos 2, 42 e 43, nós vemos a vida dos primeiros discípulos, que era marcada pela comunhão. Eles tinham a comunhão como um valor máximo, um valor inegociável, um valor de primeiríssima grandeza, um valor exaltado, um valor que eles não abriam mão por nada. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Veja quanta comunhão nesses versículos. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aleluias. Veja os versículos também 46 e 47. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Aleluias! É isso que acontece nas nossas células, é isso que acontece quando nos reunimos, é isso que acontece aqui na igreja, é isso que acontece na igreja de Cristo. E nós vamos adorando a Deus e vamos servindo uns aos outros com os dons em comunhão plena. E o 47, louvando a Deus, em todo o tempo adorando o Senhor e tendo a simpatia de todo o povo.
e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, aqui e nas nações. Aleluias! Que alegria será nos céus, nós nos encontrarmos por toda a eternidade, e eu e você estarmos juntos ali por toda a eternidade, porque nós nos amamos e nós estamos juntos, aliançados, e estaremos por toda a eternidade. Mas não somos só nós, essas centenas que se reúnem aqui na região, que estarão lá, mas serão, centenas de milhares, aleluias, que estarão lá nos recebendo em comunhão conosco, porque são muito mais os que nós não conhecemos, que estão sendo alcançados pelo Senhor através de nós, do que os que nós conhecemos. São muito mais os que estão sendo alcançados que nós não vemos, do que aqueles que nós vemos, porque lá em Bangladesh, no segundo projeto missionário nosso, já tínhamos tido um primeiro, mas só no segundo projeto missionário nosso, 16 igrejas foram plantadas nas aldeias não alcançadas, aldeias muçulmanas, aldeias budistas, aldeias hinduístas. Foram plantadas 16 igrejas só em Bangladesh, e o projeto já foi encerrado. Agora estamos buscando outro projeto para alcançarmos mais povos não alcançados, em lugares ainda mais difíceis de alcançar, porque o Senhor está interessado. Não conheço nenhum dos pastores dessas 16 igrejas, não conheço nenhum membro dessas 16 igrejas, mas certamente eles nos receberão nos céus, aleluias, com grande alegria, como os outros muitos milhares de tantos trabalhos missionários que estamos envolvidos e que estaremos envolvidos, porque isso nos traz grande alegria, porque traz grande alegria ao coração do Pai. Deus não nos chamou para construirmos grandes edifícios. Deus não nos chamou para dedicarmos a eles grandes construções que estão por aí, e com grandes placas, com nomes de pastores, dizendo que é para a glória de Deus, mas é tudo mentira, é para a glória do homem, do ministério desses pastores e dos seus membros que batem no peito e se orgulham dessas grandes construções. Mas Estevão foi apedrejado porque confrontou os judeus em relação à sua religiosidade falsa de admirar grandes construções, porque ele disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e foi apedrejado. Assim, nós também dizemos que essas grandes construções não glorificam a Deus, e não temos nenhum mandamento na Bíblia que autorize a investirmos o recurso principal da igreja em construções, porque Deus diz que uma alma vale mais que a riqueza do mundo inteiro, e a nossa prioridade é investirmos naqueles que precisam ouvir de Cristo, porque o dia do Senhor está chegando, e todos esses templos, todo esse cimento, todos esses edifícios se transformarão num abrir e fechar de olhos, em madeira, feno e palha, e não passarão pelo fogo do crivo do juízo de Deus. Mas cada centavo que você investe aqui no reino de Deus e resulta em salvação de almas, em salvação de povos não alcançados, isso sobe diante de Deus, porque toca no coração de Deus. Por isso, Deus quer que nós estejamos investindo e exercendo a nossa comunhão naquilo que traz alegria para Ele, investindo nessa comunhão. Portanto, nós somos cheios do Espírito Santo e recebemos essa unção na medida em que continuamos na comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. É o que o Espírito Santo diz à igreja: que não invistam nas coisas deste mundo,
aqueles que têm recursos deste mundo, invistam no reino de Deus. Aqueles que têm dons e talentos, coloquem os seus dons e talentos prioritariamente para servir a Deus. Nós não temos muito tempo. Os povos estão indo para a condenação porque não há obreiros. Os povos estão indo para a condenação porque não há sustento para os obreiros. Os povos estão indo para a condenação porque não há oração pela salvação deles e por mais obreiros. A igreja ora por tudo, mas quando se fala para separar 8 minutos de um culto para se orar pelos povos não alcançados, não há quase nenhum pastor que se disponha. Quando se fala em dar o dízimo dos dízimos para missões que nós fazemos desde que éramos 7 irmãos na minha casa, não há quase nenhum pastor que queira ser fiel a esse propósito. Por isso que a Bíblia diz que os líderes sofrerão mais duro juízo. Porém, nós, todos aqui, conhecemos a palavra de Deus e a verdade, e sabemos o que Deus quer de nós. Por isso, vamos continuar em comunhão, unidos, fortalecidos na comunhão do sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo foi derramado para que vivamos essa comunhão intensamente, essa comunhão do Pai com o Filho, com o Espírito Santo, que tinha com Adão, essa comunhão que tinha com o apóstolo João, com os homens e mulheres de Deus, com Maria, com todos os homens e mulheres de Deus que estavam orando ali, aqueles 120, clamando para que o Espírito Santo viessem, de todos os milhares que receberam milagres, 500 irmãos viram Jesus ressuscitado e dizer para eles, ressuscitado, fiquem em Jerusalém para que recebam a promessa do Espírito Santo. Milhares receberam milagres, milhares ouviram os ensinos de Jesus, mas só 120 estavam ali, em obediência, orando, e só 120 receberam a promessa e foram cheios do Espírito Santo. Por isso Deus nos chama para um particular com Ele, como igreja, nesse final dos tempos. Ele nos chama para a comunhão, como nos tempos de Ezequiel, em que havia uma apostasia generalizada, e Deus procurava alguém que estivesse diante dele a favor daquela terra, e não achava ninguém. Mas tem muito povo de Deus separado. Não queremos ser enganados como Elias foi, dizendo, Senhor, eu estou sozinho, não tem mais nenhum outro profeta. E Deus precisou dizer para ele, não, querido, tem mais 7.000 joelhos que separei para mim, que não se dobraram a Baal. Então tem muita gente para ser alcançada, tem muitas igrejas fiéis, mas infelizmente a maioria está muito longe desse evangelho, porque estão seguindo outras coisas e não a palavra de Deus. Mas tem muita gente servindo a Deus, muita gente séria, muita gente que quer isso, mas Deus está falando conosco, que Ele quer uma comunhão especial conosco, uma intimidade nova, essa comunhão com o Pai, essa comunhão com o Filho, essa comunhão com os irmãos, essa comunhão como o corpo de Cristo, essa comunhão com a manifestação de unção e poder de Deus, essa comunhão que nos traz o sentido da vida, a verdadeira alegria. O Senhor nos chama para vivermos isso no amor dEle e repartirmos isso com os seus filhos, a igreja, e repartirmos isso para alcançarmos os perdidos que Ele quer e vai salvar. Por isso nós vamos agora cear a ceia do Senhor juntos, para selar essa aliança, essa comunhão. Peço que os irmãos estejam servindo a ceia, e vocês se coloquem em pé agora,
e vamos juntos nos prepararmos para esse momento, porque Deus nos chama para fortalecermos a nossa comunhão com Ele hoje. Ele nos chama para fortalecermos a nossa comunhão com Ele hoje, para que Ele se manifeste em poder, em amor, em alegria, em glória, em manifestação nas nossas vidas e através de nós. O seu amor vai gerar graça, vai gerar cura, vai gerar unidade, vai gerar salvação, vai gerar a glória de Deus aqui e nas nações. Aleluias! E naquele dia em que o Senhor estava para ser crucificado, Ele chamou na véspera os discípulos para uma ceia especial, num lugar especial. E Ele então tomou o pão e disse: este pão é o meu corpo que é dado a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Aleluias! E essa refeição, Ele pediu para que nós repetíssemos. E depois Ele fez a mesma coisa com o cálice, dizendo: olha, este cálice é o meu sangue que é dado a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. E o apóstolo Paulo ainda diz, como ensino complementar, que está em 1 Coríntios 11, ali a partir do versículo 23, porque todas as vezes que vocês comem este pão e vocês bebem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos aqui nesse ato profético. É um ato profético, porque breve ele vai acontecer, breve ele vai se cumprir. Nós estamos profetizando aqui hoje que nós estaremos tomando parte do banquete, da festa de casamento da noiva e do noivo, e nós amamos o noivo é Jesus, nós somos a igreja noiva, e nós estamos anunciando profeticamente também que um dia estaremos junto com Ele, porque o Senhor logo depois de cear, Ele disse, cear e beber o cálice, Ele disse: olha, eu nunca mais vou beber deste cálice, até que beba com vocês no meu reino. Aleluias! Então lá com Abraão, Isaque e Jacó, com os apóstolos, com o Senhor Jesus, com Maria, com Isabel, com Débora, com todos os grandes homens e mulheres de Deus, nós estaremos lá como noiva de Cristo, celebrando em memória do Senhor, estaremos celebrando as bodas do Cordeiro. Então pode distribuir os elementos. Temos os elementos hoje de forma diferente. Você aí na sua casa use os elementos de forma livre para você poder participar. Os nossos elementos estão um pãozinho fermentado aí, sem gosto, mas é o nosso pão de hoje, um pão sem fermento, um pedacinho dele, né, um retângulozinho dele. E você pode participar então desse momento livremente com o que você tiver, qualquer tipo de pão que você tiver, e assim nós nos alegramos com essa comunhão. Assim nós queremos dar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo o mérito, porque como Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada, e nós reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Reconhecemos que dependemos uns dos outros. Eu sozinho sou destruído pelo diabo num abrir e fechar de olhos, porque eu sozinho sou fraco. Por isso nós precisamos uns dos outros. Por isso nós somos fortes, porque estamos unidos, porque Cristo está em nós, e o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu não sou maior, mas aquele que está em mim é maior, porque Cristo está em nós, e Cristo nos chama para uma comunhão mais íntima com Ele. Ele nos chama para o adorarmos, e para vivermos intensamente
esse relacionamento especial que temos com Ele como igreja e Ele como cabeça, como de filhos de Ele, Deus como nosso Pai, de noiva com Ele como nosso noivo. Aleluias. Queremos que essa paixão pelo seu nome se acenda, se exploda, transborde, queime, incendeie todo o nosso ser, nos consuma completamente até o fim, para que não sobre nada nosso para este mundo, mas tudo o que somos, tudo o que fazemos, todos os nossos dons e talentos, tudo seja para a glória de Deus. Queremos queimar tudo no altar diante do Senhor nessa noite, de forma especial, para nos aliançarmos, aleluias, como igreja, para adorarmos o Senhor, porque Ele te escolheu, aleluias, para fazer parte dessa história. Ele te escolheu para escrever essa história final do seu reino. Ele te escolheu para ter os últimos sofrimentos, fazer os últimos sacrifícios, para que todos os povos sejam alcançados na terra. Ele nos escolheu para viver esse tempo, aleluias. Então tome o cálice, aliás, tome o pão, em nome de Jesus, aleluias. O Senhor disse: isso é o meu corpo que é dado a favor de vocês, aleluias. Então comamos o pão em memória do corpo do Senhor. Aleluias, aleluias. Agradeça ao Senhor, glorifique ao Senhor, aleluias. E nesse momento, que você renove a aliança então, com alguém, trocando o cálice simbolicamente, com alguém perto de você. Só troque o cálice, só troque o cálice, com alguém que está perto de você, aleluias, representando que estamos em aliança com todos, uns com os outros. Troque com a pessoa que não está do seu lado, que não está sentada com você, para representar que a aliança é com todos. Uma troca só, porque é simbólica. Aleluias. E agora nós vamos cear, terminar de cear, tomando o cálice. E depois do cálice, você ore com essa pessoa do seu círculo familiar, que você está aí nessa cadeira do lado, com 2 ou 3 pessoas do seu círculo familiar, pessoas que você já tem uma certa intimidade, que você ore com essas pessoas agora, para que cada um seja cheio do Espírito Santo, cada um de nós experimente este amor, aleluias. E você que está em casa também, após tomar o cálice, ou mesmo nesse momento, comece a orar com alguém que está do seu lado, para que todos sejam tocados e abençoados, aleluias. Porque o Cordeiro há 2000 anos derramou o seu sangue, Ele inocente por nós culpados, Ele santo por nós impuros, Ele santo por nós pecadores, Ele perfeito por nós imperfeitos, Ele completamente perfeito, santo, puro, inocente, justo, aleluias. Em memória do sangue do Cordeiro, tomemos o cálice.